Pessoal, tudo jóia? Voltamos com o Papo de Briefing 2025, cheio de novidades. E você que nos assiste, nós estamos nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify e também na TV. Para você conhecer um pouco mais de profissionais, empreendedores, pessoas que têm muita história para contar. E hoje aqui comigo eu tenho uma pessoa muito querida, de verdade, profissional, personal trainer e também uma profissional em Pilates. Uma mulher maravilhosa que tem uma história incrível aqui na nossa região, aqui em Imperatriz, e que já passeou aí por muitas áreas da saúde, da beleza, da atividade física e, como ela gosta de dizer, do bem-estar, né? Ela, Flávia Mobono. Olá! Olá, Flávia Mobono. Nossa, eu tô tão emocionada que eu tô aqui com você hoje. E eu sei por quê, gente, só para que vocês todos saibam. Ela também é a minha irmã, e eu vivo isso, né? Além de ser sua irmã, e as pessoas ficarem, é Flávia Mobono? É Fábia Mobono? Gente, eu sou a Fábia Mobono finalmente. E esta é a Flávia Mobono. Flávia, minha irmã querida, profissional, seja bem-vindo ao Papo de Briefing. Obrigada. Como é que você se sente hoje agora sendo entrevistada e para falar tanto da sua vida profissional, minha irmã? Emocionadíssima, principalmente entrevistada por você. Seja bem-vinda. Gente, a Flávia, ela já tem uma história muito maravilhosa aqui na nossa região. Flávia, nem sempre você foi da área de Pilates, né? Nem sempre você foi personal trainer. As pessoas aqui na nossa região conhecem você como é a moça da escola de danças, né? A bailarina. Quantas vezes não te chamaram de bailarina, né, Flávia Mobono? Até hoje chamam, né? Então eu passeei na cultura durante praticamente 15 anos. E foi uma viagem, assim, insólita, maravilhosa, inesquecível, que só tem boas lembranças até hoje. E por causa dela, as portas se abrem, por causa da excelência que veio junto, ela me acompanha até hoje. E é, assim, uma sorte maravilhosa e só tenho memórias positivas. Foram 15 anos, Flávia? 15 anos. Quantos espetáculos? Olha, isso... Porque quem não sabe, ela fez vários espetáculos de dança na região, né? Sim, 15 anos de empresa, mais 17 de espetáculo. 17? Exatamente, porque os espetáculos eles contabilizavam em alguns anos 2 por ano, já nos últimos anos. Então ele é mais do que a vida da escola de danças Flávia Mobono. E na escola de danças como bailarina, né, como professora de dança, como foi esse desafio, Flávia? Porque na nossa região a gente sabe que às vezes tem umas certas dificuldades com a cultura, com a difusão do entretenimento, né, a conscientização do que é realmente importante também com conhecimento, educação. Como foi você, esses 15, 17 anos de espetáculo, esses 15 anos trabalhando com dança na nossa região? Bom, para mim foi maravilhoso porque, como eu gosto de trabalhar por um propósito, veio a calhar maravilhosamente. Só que, desde que foi fundada a escola de dança na época, isso foi, vamos dizer assim, eu fui descobrindo o que eu queria, o que eu gostava, quem eu era. Foi praticamente assim uma terapia, né, que desembocou aí em uma minha criatividade, ela aflorou de uma forma assim sensacional. E trabalhar por um propósito, o propósito de trazer a cultura para a cidade, que a Imperatriz, assim, ela teve ciclos. Então tiveram os ciclos de dança, de cultura, sempre assim, estou falando voltadas para a dança clássica, para essa parte mais erudita, né? Eles paravam e voltavam. Então eu peguei numa época em que estava parado, então eu fiquei como se fosse a pioneira daquele momento. Então é bastante inesquecível, porque eu trabalhei com emoções, e as emoções, elas são coisas que ficam para sempre, né? Hoje eu trabalho com saúde 100%, mas é bom lembrar que a dança, ela também é qualidade de vida, então ela puxa para cá. Então assim, nesse meio termo entre essa transição entre passar da dança, cultura / saúde e qualidade de vida, eu
eu tive que trazer a excelência, então eu tive esse cuidado. Então tá lá naquele momento maravilhoso, que só tem lembrança positiva, se eu posso te afirmar, foi assim uma experiência assim inesquecível. Eu trago para cá hoje assim, eu lembro, hoje eu encontro alunas todas já médicas, empresárias, exatamente, e elas assim, é um prazer enorme encontrá-las em vários lugares. Hoje eu trafego muito por academias, estúdios, clínicas, e eu estou sempre reconhecendo elas, me reencontrando. Isso assim é muito gratificante. Flávia, eu vou lhe dizer, eu, como sua irmã também, né, gente? Por onde eu passo? O Mobono? Ah, é a moça da escola de danças, Flávia Mobono. E como é que ela está? E lembra de uma coisa, gente, engraçada, uma curiosidade. Quando uma das vezes que fui visitar a sua escola, eu fiquei escutando uma pessoa falando aqui do lado, não sei se você se lembra dessa historinha. Aqui do lado assim, gente, será que é como essa Flávia Mobono? Será que é uma velhinha? Ah, isso é muito interessante. Né? Porque às vezes as pessoas conhecem o nome, escutam, mas não te conheciam. Achavam que era uma senhora bailarina. Tem até uma expressão, tem uma pessoa que me chama de ícone invisível. Ícone invisível. Ícone invisível, porque eles conhecem o nome, mas eles não viam. Você até brigava muito comigo com relação a isso, né? A pessoa tem que aparecer e tudo mais, mas sempre marketing. Sempre aquela coisa toda, e assim, eles conjecturavam como era a Flávia Mobono. Eu já tive situações engraçadíssimas nesse meio tempo, dos últimos 7 anos para cá, engraçadíssimas, curiosas até, relacionadas ao fato de, eu conheço a Flávia Mobono, mas você não é a Flávia Mobono? Não, mas a Flávia Mobono é uma idosinha. Não, a Flávia Mobono é uma idosa. É uma coisa assim que, tipo, cria-se o mito, aquela coisa assim, aquela ideia. Tia. Exatamente, mas não se conhece, porque o nome existe, mas a imagem parece que não associava. Então, quando eu saí, vamos dizer assim, fui saindo, me afastando daquele universo 100% cultural, 100% arte, e indo para um outro universo também do mesmo segmento, mas ali primos, vamos dizer assim, as pessoas já achavam, já não conseguiu identificar. Eu tive que ter esse cuidado. Hoje eu tenho esse cuidado bastante de fazer isso que você me aconselhou tantos anos sobre Flávia Mobono, e não ser mais o ícone invisível, ter cara, ter perfil, etc. Até porque todo mundo quer conhecer você, Flávia. Você foi a mãe, a tia de muitas crianças que hoje são jovens bailarinos, outras crianças que cresceram, foram para outros mercados, mas que tem aquela lembrança maravilhosa. Eu conheço várias pessoas que falam, nossa, minha filha, eu mesmo fiz aula com ela. E foi uma época maravilhosa, onde você também fez muitos espetáculos de dança, inclusive, como foi esse desafio de coreografar, porque você fazia a coreografia, era isso, né? Isso. Também cuidava, fazia a produção. Como é que era também organizar grandes espetáculos numa região como a nossa? Eu me lembro do Carmen. Deve ter sido um desafio, Carmen. Sim. Na verdade, eu produzia, que a minha paixão é produzir. Na verdade, ela está lá adormecida, dormindo, mas não pode nem cutucar muito. Produzir é uma grande paixão. Então, eu orquestrava todos os profissionais que precisavam para poder estar naquele momento. Então, eu contratava coreógrafo, contratava bailarino, contratava diretor. Lugares, inclusive, exatamente, né? Fazia o roteiro. Às vezes, ele era, vamos dizer assim, o autêntico, e aí quando eu colocava, que era a minha cara, colocar outras modalidades, ele deixava de ser 100% puro, ficava, vamos dizer assim, híbrido. Híbrido, e aí já ia para outras coisas, mas sempre com aquele toque, sem fugir muito, e agradava a todos os públicos, mas era uma grande, continua sendo, só que, como eu disse, lá na gavetinha, guardadinho, que o foco atualmente não é esse, mas era assim, eu orquestrava, era uma grande orquestra, né, de pessoas que às vezes eram descobertas, descobri muitas pessoas que eram, um cinegrafista se tornou um diretor, um fotógrafo, pessoas que hoje, por exemplo, estão lá no Bolshoi dançando, então assim, foram descobertas de talentos que estavam ali naquele momento, sendo semeadas, sendo desenvolvidas, e se despertaram, se descobriram, pessoas maravilhosas, né, que assim, é muito bom fazer parte dessa história, sem dúvida. Da história de muitas pessoas. Sim, sim, da cultura da cidade. Também você viajou com esses espetáculos, e também, não é nem com os espetáculos, para participar, né, de outros eventos, como você foi no Rio de Janeiro, se me lembro bem, você me recorde aqui, você participou de algum espetáculo ou algum campeonato, um torneio, não sei, no Rio de Janeiro, onde teve até a presença de Carne de Jesus.
Lembra Na disso? verdade, foram festivais. Quando você está Obrigada. nesse meio, você tem a oportunidade de você levar suítes, que são trechos de espetáculo, trechos ou coreografias, para competir. Aí, ou então você monta para competir. No Rio de Janeiro, a minha passagem por lá foi quando eu era bailarina mesmo. Com a escola de dança, a gente frequentou, a gente foi em Fortaleza, foi Bahia, ganhamos, assim, alguns prêmios, entendeu? Assim, muito legais. Belém era meu polo principal, né? Porque era onde a gente ia muito, onde foi minha escola inicial e onde eu fiquei muitos anos indo e vindo. Posteriormente, a gente descobriu pessoas maravilhosas, como a Olinda Saúde São Luís. Mas aí isso foi ao longo desse período de 15 anos. 15, 16 anos, foi onde foi escasseando, entendeu? Entendi. E sente a saudade também. Ah, com certeza, né? Só tenho saudades. Só tem coisa boa. Coisa boa, é só coisa boa mesmo. Mas e aí teve o momento também da parada, da Sim. transição, de refletir sobre o que você estava trabalhando, onde você queria chegar, onde você ia buscar outros desafios. Sim. E foi então quando você começou a ir para outros degraus. Me fala um pouquinho quando você pensou em abraçar uma outra área, né? Porque hoje você é personal trainer e você também trabalha com Pilates. Foi imediatamente ou você permeou por outras áreas também da atividade física, do bem-estar, da saúde, antes de chegar como personal trainer com Pilates? Fábio, eu sempre gostei da área da saúde, né? A parte, vamos dizer assim, artística, eu nasci artista, né? Artista. Só que a área da saúde, ela sempre esteve lá, ali, gritando. E ela nasceu assim, ela foi semeada na escola de dança, então tem 13 anos que eu sou professora de Pilates também. Então, 13 anos, só que dentro da escola de dança ele já nasceu lá, em 2012. Então, assim, o que aconteceu? De lá pra cá, aquilo ali foi crescendo. Tudo que você semeia, se for bom e você começa a gostar, aquilo vai crescendo, virando uma árvore frondosa. Só que não se falava muito, porque como eu tinha escola de dança e aquilo era muito forte, eu também não dava muita ênfase. Eu não dava tanta ênfase. Eu trabalhava ali, eu digo que quando eu entrava no estúdio de Pilates para dar aula, era um outro universo à parte. Eu me encontrava muito. Então isso foi crescendo, esse amor foi crescendo. Então, assim, a metodologia, vamos dizer assim, a técnica de Pilates, ela foi sendo inserida. Posteriormente, eu tive que lançar a mão da escola, da Faculdade de Educação Física para isso, e eu nunca pensei que fosse por esse caminho. Sou muito assim, vamos dizer assim, multididata, sabe? Multifacetada, vou me chamar assim, porque eu comecei gostando de nutrição, depois eu fui junto, a coisa foi misturando. Mas sempre pela saúde. Sempre pela saúde, é muito bom você frisar isso. Então, através do Pilates, aí eu fui para Faculdade de Educação Física. Dentro da Faculdade de Educação Física, eu me encontrei personal trainer. E aí, pronto. Eu tive ali vamos dizer assim, o encontro. Nossa, eu gosto muito disso. Aí eu comecei a falar, a gente não é só uma coisa, nós somos várias coisas e é por aí. E aceitando, e aí de lá para cá veio os investimentos naquilo que você gosta, como todo profissional. A cada vez mais, cada vez a mais. investir cada vez Sim. mais nessa área, né? Não, e as pessoas, nossa, Flávia da escola de dança, eles não associavam, né? Foi bem, vamos dizer assim, diferente. Aí hoje não, hoje já tem, vamos dizer aí, 8 anos que eu venho nesse trabalho de formiguinha e as pessoas hoje já me olham, né, não só como ícone visível, mas com um ícone bastante visível dentro desse trabalho, desse meio. Flávia, mas nem tudo foram flores. Não, nada, né? Muitas dificuldades, com certeza, porque quem é que não passa por desafios? Sim. Todos nós queremos construir histórias, encontrar a nossa paixão na profissão, ainda mais nos dias de hoje, com tantas coisas surgindo, o mercado aí é rico de opções, né? E todo dia surgindo um trabalho, uma profissão diferente, se adaptando às tecnologias, à informação. Então eu imagino que não tenha sido fácil nem o início para você pensar em fazer uma escola de dança, como não foi fácil você também fazer esse trânsito, né? Você mudar tudo isso, né? Vou agarrar agora essa nova área que eu tô apaixonada, que eu me encontrei, e imagino que não tenha sido fácil. O que você diria para essas pessoas também que começaram como você, numa área
e que se viram tentadas a mudar, a buscar, a acreditar. Porque, tipo, você acreditar na gente, né? Sim. Quantas vezes você não pensou em desistir? Porque quem nunca, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já pensou, será? Será que isso é pra mim? Será que eu continuo aqui, continuo ali? Muita gente, às vezes, tem receio de mudar por aquilo que é cômodo, né? Que já tá feito, para ousar. Passou isso pela sua cabeça em algum momento? Esse desafio, essa dificuldade, esse medo? Sentiu medo? Medo, eu costumo dizer que o medo ele nunca te abandona. Você tem que ter coragem mais que medo. Então, já que o medo está sempre ali, eu tive que desenvolver mais coragem. Então, dá vontade de desistir, dá medo de pisar um passo de cada vez, fazer mudança, é tudo muito difícil. Mas então você precisa acreditar, como você acabou de falar, primeiro em você, o que às vezes não é esse mar de rosas aí, você às vezes duvida de você, entendeu? Então, você tem situações em que é como se as respostas viessem para você naquele momento que você está perdida. E esse meu momento de transição, ele foi muito, vamos dizer assim, solitário. E é assim para todo mundo. Por mais que você tenha pessoas do seu lado, terapia, livro, filosofia, é um momento solitário e é um momento também desbravador e de autoconhecimento e crescimento. Então você tem que acreditar muito naquilo que você quer, querer muito e lutar muito por aquilo, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Eu acho que muitas pessoas devem se identificar com essa minha fala. Com certeza. E tá valendo a pena. Não tá? Tá, com certeza tá valendo. Todo medo, todo receio. Pior seria se você tivesse medo e não tivesse a coragem também de continuar. Sim, não é isso? Exatamente. Então é importante que quem está nos assistindo deve também estar passando uma ou outra pessoa compartilhando dessa experiência. Nossa, eu estou passando exatamente por isso. Alguma dificuldade, mas mesmo assim a importância de não desistir, né, Flávia? Não desistir jamais, principalmente quando você tem essa autocrença, essa autodeterminação, uma coisa, determinação, a perseverança, elas têm que ter um nome base dentro da tua vida, sabe? E você não pode desistir. Então eu sou muito perseverante, eu sou muito determinada. E você às vezes não pode confundir determinação com teimosia. Então, eu digo sempre que a resposta de Deus, ela vem quando você insiste, aqui ela não tem esse retorno, aí ela se torna insistência ou teimosia. Então, a perseverança, ela vem a partir do momento que você vê que aquilo ali é para você e você vai tentando, porque todas as respostas, eu digo assim, a vida é um nível, é um jogo, né? Então, você passou daquele nível, então você vai para o outro, ele não é mais fácil. E o outro não é mais, e não é mais, é você que vai fortalecendo. Então, é assim. Não vai ficando mais fácil, né? Você que vai ficando mais exatamente, forte. mas você tem que continuar andando. É tipo aquela frase budista, caminha que o caminho se abre. E não pensa, e vai andando todo dia 1%, o mundo gira e você consegue, devagar e sempre. Você falou uma palavra que para mim e para muitos que nos assistem é muito importante, é Deus. Sempre com fé, sempre acreditando, mesmo no medo, mesmo na tristeza, às vezes naquele receio, vontade de voltar, mas Deus. Você... Como é essa palavra, como é Ele, como tem sido também essa parte mais espiritual na sua vida para você vir trilhando todos esses desafios, todas essas dificuldades e vencendo dia após dia. Olha, Deus é tudo, né? Para mim, Deus é tudo. Então, Ele é uma força que vem de dentro para fora, sabe? E Ele espelha, Ele é o farol daquilo que eu busco, daquilo que eu procuro. Então, é muito simples, você tenta se conectar com Ele para tuas respostas mais difíceis. E Ele não falha. Então, você tem que ter essa fé acima de tudo. Me diz uma coisa, você tem 2 filhos, né? Sim, 2 filhos. 2 filhos lindos. Hoje eles estão com... Um tá com 23 e outro com 15. O mais novinho, eu sei que ele também é artista. 23 não, 24, que o aniversário dele foi há pouco tempo. 24 anos, o Fernando e o Lorenzo, né? Isso aí. Lorenzo, eu acho que ele também vai pra artista, não vai não? Já achei mais. Ainda agora entrou na fase de adolescente, então eu tenho várias dúvidas. É a fase mais complicada, né, Flávia? Mas ele tem essa porção artística, só não sei se vai por aí. Que maravilha. Então agora, você já me falou um pouco sobre o seu início, sobre as suas dificuldades, alguns desafios. Me diga,
Não para por aí, né? Claro que não. Você não pretende parar de jeito nenhum. Com certeza não. Tá sempre aprendendo, né, Flávia? Todo dia, não tem nem como. E outra, quem sabe tudo não aprende nada, então você tem que colocar isso muito na mente. Todo dia é aprendizado. Eu aprendo com os meus filhos, eu acho que filho vem para ensinar. E eu aprendo com os meus pais, com os meus amigos, com pessoas que apareceram do nada, com situações, com as dificuldades, com as perguntas. Você tem que perguntar todo dia. Aquilo está errado, está acontecendo uma coisa difícil? O que aquilo ali veio para me ensinar? Tem que ser assim. E me diga hoje, na sua experiência, hoje você trabalhando cada dia mais com saúde, com bem-estar, né? Você vive me corrigindo com relação, inclusive, com a isso, certeza, né? Isso daí é muito em voga. E hoje você atua como personal trainer, como é que tem sido a sua... Foi personal trainer primeiro, depois Pilates, ou veio junto? Como foi isso? Não veio junto, como eu te falei, veio Pilates primeiro. Eu sou apaixonada por Pilates, né? Muito apaixonada. Pilates... Fala de Pilates. Pilates é uma técnica, assim, que é maravilhosa. Você, vamos dizer assim, o criador do Pilates, que é o Joseph Pilates, ele tem como se fossem apóstolos, então tem várias pessoas, vários profissionais que têm a sua metodologia de acordo com ela, tipo assim, que ele acabou, vamos dizer assim, ele teve seguidores, esses seguidores, eles propagaram o Pilates a partir do que eles trabalhavam. Então, por exemplo, eu trago muito a dança clássica dentro das minhas aulas de Pilates. Então, a mobilidade, ela é 100%, coluna móvel, coluna jovem, coluna dura, coluna velha. Então, eu trabalho muito com essa metodologia. Então, hoje em dia... Não tem idade, né? Não tem idade. Eu trabalho atualmente a partir de 15 anos, mas tenho Pilates Kids. Não trabalho com Pilates Kids, mas trabalho a partir de 15 anos sem limite de idade. Porque hoje em dia, você precisa viver bem, você precisa funcionar. Então, está se perdendo, as pessoas estão perdendo as funções, vamos dizer assim, vitais, aquelas funções que você precisa para sentar, para andar, para segurar, para empurrar, para carregar, entendeu? Porque Sim. você está rígido. Então, se pensa muito atualmente ainda, principalmente aqui no Brasil, no fitness, vamos falar assim, dessa forma, como estético só. Não se pensa como wellness, que é uma coisa que engloba o fitness, que é uma coisa mais abrangente. Então, assim, o Pilates, ele vem muito a calhar. Então, assim, nós temos aí o Pilates solo e o Pilates em aparelhos. Então, assim, só conhecendo profundamente. Uma explicação bem rasa, no Pilates solo, sem aparelhos, é você e Deus. Lá no aparelho, ele te ajuda e te desafia. Então, eu sou bastante apaixonada, então eu tenho muita coisa para falar nesse meio sobre o Pilates. E eu carrego, inclusive, a metodologia Pilates em muitas das minhas aulas, inclusive de musculação. Gosto muito de dar musculação funcional. Acaba dando uma misturada, né? Sempre dá super muito certo. Super certo. Eu agora estou terminando uma certificação internacional em fitness trainer, né? Eu vou conseguir atender outros países, vamos dizer assim. E um dos meus professores, ele concorda número, gênero e grau com relação a tudo que você começa a trazer de ferramentas voltadas para o Pilates em determinadas atividades físicas. Então, assim, é incrível, sensacional. Restrições? Temos restrições? Existe alguém que não pode fazer Pilates? Existem cuidados. Existem grupos especiais. E esses grupos especiais você adapta o Pilates. Por exemplo, os colegas fisioterapeutas, eles reabilitam, é como se eles consertassem. E eles podem trabalhar com uma reabilitação mais ativa. Os profissionais de educação física, eles têm como trabalhar o Pilates como ele é mesmo, como treinamento, para te deixar mais forte. É um grupo muito forte que se especializar em Pilates é uma coisa que dá muito certo. E não pode parar, né? Tem que continuar estudando. Exatamente, para sempre, né? Enquanto há vida, há estudo. E aí o Pilates, e então vem os outros projetos, né? Agora, você como personal trainer também, que você já é conhecida bastante, inclusive conheço muitas pessoas que já estão aí participando das suas, vamos dizer, aulas, seu treinamento, seu cuidado. E esse mercado aqui já está crescendo, né? Ele está em expansão. Ainda é devagar, mas é uma expansão que está ganhando uma forma. Né? Então é importantíssimo. O profissionalismo, né? Que é muito importante. Muito importante. E cada dia mais estão aparecendo ferramentas para o personal trainer se capacitar, melhorar o seu atendimento, e todas as ferramentas estão aí. Né? A IA está aí também para isso.
Então, em 4 anos, esse formato atual de personal trainer talvez não exista, porque ele vai se desenvolver mais, se transformar, e as empresas estão de olho nesses profissionais. E é importante, né, Flávia? Porque a gente vê muito na internet. Eu que vivo na internet, você sabe que eu trabalho com marketing digital também, e a gente vê tantos vídeos de pessoas aí que não fazem avaliação, não cuidam direitinho, não faz um acompanhamento da sua saúde e às vezes exagera em alguma coisa, acha que qualquer coisa serve para ela e às vezes não serve. E tem gente tendo aí problemas de saúde jovens. Muito jovens. É o que mais tem atualmente. E qual seria a tua dica para essas pessoas que, por exemplo, elas querem ou têm alguma necessidade especial com relação à saúde ou não tem? O que você diria para aquela pessoa que, Flávia, será que Pilates é para mim? Qual atividade física é a mais específica para mim? Como você orienta nesse primeiro momento que a pessoa se aproxima de você e fala assim, nossa, Flávia, que legal Pilates, mas é para mim? A atividade física é para todos, né? A atividade física é para todo mundo. Ela precisa estar inserida dentro da atividade física, que você vai escolher ou saber qual o teu exercício melhor, ou aquilo que você vai lançar mão, que às vezes você tem o seu favorito, mas às vezes o seu favorito não é o prioritário naquele momento. Então você pode lançar a mão da atividade, vamos dizer assim, da atividade física como um todo, englobar algumas ferramentas de determinadas modalidades naquela atividade, desde que você não pare. E a minha dica para quem está começando, inicie com a lição de casa número 1. Não deixar de fazer o básico. Fazer aquela atividade física básica. Você precisa fazer uma caminhada, você não está tendo condição de ir para a academia, não deixe de fazer o dever de casa. Uma caminhada, se alimentar legal, tomar uma água, tomar um sol, entendeu? Fazer aquilo ali para que o teu corpo ele responda positivamente ao teu dia, para que ele não te abandone. Entendeu? E posteriormente ou imediatamente você procurar um profissional de educação física que possa te orientar com uma expertise legal. Certificado profissionalmente também, né? Porque não de pode preferência. ser qualquer pessoa, né? Não, Tem e muita hoje gente que às vezes entra nessa área, eu vou dar aula, eu vou... Não é assim, né? Aqui em Imperatriz hoje já tem uma gama de profissionais muito boas, muito bons, preocupados em fazer o melhor. Em trazer um resultado de verdade, não só ganhar dinheiro, né, gente? Porque a gente sabe que nesse mercado muita gente entra, e não estou falando da área da saúde somente, não, nem da atividade física. Em vários mercados, em vários nichos, em vários setores. Tem muita gente que às vezes entra só por entrar, não é um resultado do cliente, daquela pessoa, mas um resultado às vezes somente financeiro, e isso pode acarretar outros problemas, né, Flávia? Com certeza, você tem que trabalhar no mínimo com amor, porque senão você abandona no meio, você deixa aquilo ali, só bate e volta, só o cartão, bati o cartão, fui embora. Não é assim que funciona. Logo você, como profissional, acaba abandonando aquilo ali. Me diga, você também falou, antes da gente entrar nesse bate-papo, que inclusive quero te dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui, porque a importância de mostrar para as pessoas toda essa tua superação, toda essa tua mudança, esse ser imparável, vamos dizer, não gosto? Imparável, porque você não parou de estudar, não parou de buscar, né, Flávia? Não. E é muito importante. Às vezes as pessoas se cansam. Sim. Se cansam e desistem. Não consegui ainda o que eu queria. E esse conseguir o que a gente quer, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, a gente vai conhecendo no processo, correto? Com certeza. Eu acho que você foi se conhecendo no processo, né? Exatamente. Uma coisa muito importante é você se conhecer primeiro, e não é fácil. Não é fácil. Então, às vezes, existem pessoas que têm esse dom, essa capacidade. Existem, sim. Mas existem pessoas como eu que precisam de tá trilhando, tá buscando, e dá vontade de desistir, com certeza, mas você sempre vai querer, meu Deus do céu, voltar lá no tempo, aquela pessoa que volta no tempo, eu poderia ter feito melhor, mas hoje é o dia mais jovem que você tem. Então você não pode parar nem um minuto. A não ser que você desista de você mesma, que não é conselho para ninguém. É claro que tem pessoas que gostam de uma coisa mais ativa, aquela coisa assim, 1, 2, 3 crossfit, ou não gosta de outra coisa, só aquilo ali. Existem aí essas pessoas, mas Pilates de fácil que ele não é, né? Não é mesmo. Cansa bastante, Cansa. Exige um esforço, um acompanhamento, uma vontade, determinação de continuar.
né? E como você disse, para todas, não tem restrição de idades, existe o Pilates Kids, você já cuida dos adolescentes para cima, mas você também tem projetos que a gente estava conversando anteriormente, projetos mais 40, mais 50. Me fala um pouquinho dos seus projetos. Eu trabalho hoje assim, cada profissional tem o seu nicho, né? Eu trabalho hoje com mulheres 37, 38, 40, 50, 60, eu tenho até 80 anos. 80 anos? Exatamente. E então, o pique das de 80 anos? Depende. Existem aquela classe de idosos que são mais ativos e aqueles que são aqueles mais limitados. Então você tem que saber trabalhar com cada uma dessas faixas, desse tipo de cliente, desse tipo de aluno que vem para você. E eles têm uma forma de conversar, uma forma de lidar, um tempo deles. Você tem que realmente estar preparado para esse tipo de cliente. Completamente diferente. É um outro tipo de atendimento, né? É um cliente maravilhoso, mas ele tem uma personalidade bem diferente e ele tem, vamos dizer assim, uma vibe única, diferente das outras faixas etárias, né? Um cliente diferente. Com certeza. Eu acho, eu não falo nem da parte óbvia, que é a parte funcional. Eu falo mesmo da mentalidade, da forma de lidar, das dificuldades. Existe aquele cliente, por exemplo, que quer aprender a todo custo, que está cansado e ele não tem vergonha nenhuma de expressar, não quero hoje. É diferente da mulher, por exemplo, muitas de meia idade, que elas às vezes têm vergonha de entrar na academia, porque está mais gordinha, porque está mais cheinha, acha que não faz parte daquele círculo. Então, você também tem que ser um pouco terapeuta daquela pessoa, entendeu? Você tem que ser o exemplo para ela, tá? Você tem que agir de acordo com o que você fala e mostrar que aquilo ali é natural, naturalizar é o caminho. Então, são muito diferentes. Não é só um cuidado físico, né? Não, mental também. É um cuidado psicológico, sim. Né? Você encontra pessoas que não estão ali somente para fazer atividade física, não somente pela qualidade de vida, nem somente para ficar bonito, nem por estética. Mas são pessoas que às vezes estão fugindo de uma rotina, às vezes estão fugindo, estão buscando, não é nem fugindo, não, vou até corrigir, não é fugindo de uma rotina, mas buscando uma rotina diferente de tudo. Né? E eu acho que quando encontram um professor de Pilates, seja em outras áreas também da atividade física, não está buscando somente um professor para ensinar uma atividade física, mas uma pessoa que possa passar com essa pessoa alguns momentos especiais de outras discussões, como eu disse, mental, né, psicológica, e ali também vira um bem-estar, que aí é que eu chego no bem-estar. O bem-estar é isso, exatamente. A pessoa, quando vai ao teu estúdio, porque você tem um estúdio, como é que funciona o seu trabalho hoje em dia? Eu tenho um estúdio de Pilates, também posso fazer alguns atendimentos, acontecem, é um pouco mais difícil, mas eu faço atendimento de Pilates, home care, mas como personal trainer eu me desloco para as academias, né, do cliente, do aluno que necessita. E tem uns que fazem o atendimento híbrido, que eu chamo, né, que pega a musculação e pega também o Pilates. Eu acho muito importante sempre estar agregando um ao outro, mostrando um pouco do trabalho e mostrando como isso agrega vamos dizer assim, o desempenho do aluno ao longo dos meses. Fica personalizado, né, Flávia? Fica bastante personalizado, bastante. Você acompanha a pessoa onde ela precisa, em casa ou no seu estúdio, que você também tem os equipamentos certos para recebê-las, tem o seu espaço, mas também você acompanha a pessoa de acordo com a rotina dela, né? Com certeza, a palavra é essa, é personalizado. Personalizado. Exatamente. Flávia Malbono, profissional de Pilates, personalizado. Exatamente. É um personal trainer em Pilates também, né? Também, vamos dizer assim, Pilates trainer. E Flávia, certo, com tantos desafios, com tanta história legal de vida, da bailarina, a personal trainer profissional de Pilates, né? Que já aprendeu tanta coisa, se eu sei bem, pelo que eu conheço como sua irmã. Desde os 13 era, Flávia, que você dança, que você faz balé? Não, desde os 9. Dos 9? Eu não comecei no balé clássico. Eu era do jazz, depois eu fui para a dança flamenca, que era a minha grande paixão. E por causa da dança flamenca, para melhorar a estabilidade e o giro, eu fui para o balé. E aí fiquei. Foi assim que aconteceu. Também foi para a dança árabe, não foi? Sim, cigana, eu tive. Dança flamenco. cigana. A dança cigana é prima de primeiro grau da dança flamenca. Claro que as técnicas são diferentes. Mas a dança do ventre, ela veio num momento em que eu fui morar numa cidade, não tinha dança flamenca, eu me enveredei. Aí eu aprendi.
Grande diferença. Gente, Flávia e Fábio Malbono, grande diferença. Ela dança, eu não danço. Dança sim, eu assisto você dançar muito bem. É uma alegria, né, saber escutar a sua história, Flávia. É uma história que, quando a gente conversa na área da cultura aqui na nossa região, quando eu falo com profissionais, eles sempre questionam, sempre perguntam sobre a Flávia, sobre o trabalho que você fez e que hoje sabemos que continua fazendo. Hoje enveredando por esse outro lado, mas sempre na área da saúde. E como eu disse, não para aqui. Temos mais novidades? O que mais a gente espera dessa Flávia Malbono, que cuida tanto da saúde? Para onde nós vamos? Nós vamos para um futuro de contribuição de mulheres e pessoas em si, no geral, cada vez mais bem cuidadas e com consciência. Todos que passarem por mim vão ter esse tipo de atendimento e esse tipo de consciência, isso eu garanto. Para quem nos assiste, o que você gostaria de dizer que ainda não disse? Gostaria que as pessoas soubessem que ainda não sabem de você? As pessoas que ainda veem a professora Tia Flávia, lá da Escola de Danças, e hoje estão vendo aqui no nosso Papo de Briefing, que o Papo de Briefing, para quem já acompanha a gente no YouTube, agora na TV, muito feliz com essa parceria com a Imperial, com a TV Imperial no 4.1, que é uma alegria, né? A gente poder compartilhar histórias profissionais, mostrar que a nossa região tem talentos como você, talentos que cuidam de saúde, de alegria, porque é uma alegria você ver pessoas melhorando, tendo resultados, né, Flávia? Imagino você acompanhando, com certeza você também tem casos não só de saúde, mas também casos de pessoas que estão realmente precisando daquilo porque estão sem a saúde de verdade, né? Quando eu acompanho as tuas redes sociais, eu vejo adolescentes, vejo pessoas conhecidas entre nós que estão ali passando por dificuldades sérias e que estão lutando e que você dá esse grande apoio. Para você, acredito que seja uma sensação assim diferenciada, poder fazer parte dessa melhoria na saúde realmente, não só na estética nem no bem-estar, mas na saúde, né, Flávia? Com certeza, assim como eu tenho um prazer muito grande de ter feito parte da memória afetiva de várias pessoas lá na dança, hoje é um grande prazer de estar fazendo parte de estar contribuindo para a melhoria, para a conscientização da saúde de cada um. Eu tenho muitas assim, alunas que melhoraram visivelmente, que estão melhor, se proporciona uma viagem, se proporciona um dia a dia, um trabalho melhor, conviver com os filhos, com o marido, viajar, passear, trabalhar, exercer projetos, estando com a saúde em dia. Gente, isso é muito bom, que a gente só costuma valorizar quando a gente está perdendo, então não é legal. Pior, né, Flávia? Parece que as pessoas só procuram mesmo quando estão ruins, quando estão precisando, né? Mas voltando, para quem está nos assistindo, da Tia Flávia para profissional em Pilates, por favor, dê suas considerações, porque até aqui eu só aprendi com você. Eu tenho uma alegria de ser sua irmã, também de acompanhar o seu lado profissional, desde sempre tenho a satisfação de estar voltando com o Papo de Briefing nessa segunda temporada, entrevistando uma pessoa que eu admiro, que nunca desistiu. Você é uma profissional de excelência, que o nosso mercado precisa e agradece por não desistir, não desista nunca. Você é uma mulher maravilhosa, mãe, filha, uma pessoa que eu só tenho coisas positivas para dizer e agradeço você estar aqui comigo. Obrigada, mesma coisa, o maior prazer estar aqui contigo e assim é uma honra ser entrevistada pela minha irmã, né? Porque por mais que eu saiba que essa profissional aí de ponta é incrível, eu sei que aí tem uma minha irmã, né? Pois fala para os seus sobrinhos da escola de dança e para suas clientes hoje, são clientes? Sim. Fale para elas agora. Mande um recado ali, ó. Pode ser ali no meio. Diga para elas, inclusive as pessoas que querem te encontrar, Flávia, como te encontrar, como buscar esse atendimento especial, o que elas vão encontrar. Mas primeiro, como buscar? A Tia Flávia, não, a profissional de Pilates. Para aqueles que me conhecem do tempo da escola de dança e continuam chamando Tia Flávia, tudo bem, pode continuar chamando Tia Flávia. Como eu recebo dessa forma e com o maior carinho, porém, se querem me encontrar, hoje a Tia Flávia
a professora personal trainer, trabalhando ali com inúmeras ferramentas que só vão ajudar tanto você, quanto seus filhos, quanto seus pais, a melhorarem a qualidade de vida cada vez mais. Vocês me encontram no Instagram, aqui é administrado pela Duo Mídia. E é isso, gente, é o maior prazer, a excelência veio comigo e graças a Deus ela continua. É isso aí. Tá, gente, ó. Agora, eu quero me despedir. Eu quero, primeiramente, agradecer a sua audiência, agradecer que você nos procurou. Continuamos no Instagram, no Papo de Briefing, também no YouTube, Papo de Briefing, no Spotify e aqui na TV Imperial 4.1. Continue com a programação da TV Imperial, porque tem muita novidade. Flávia, obrigada por compartilhar tanta informação, tanta experiência, tanta história legal. A nossa região agradece a tua contribuição na cultura, na saúde, no mercado profissional. De já, muito obrigada por você ter participado. Muito obrigada a você. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão procurar. Qual é o endereço? Estúdio de Pilates funciona na antiga Escola de Dança, olha lá na Rua Gonçalves Dias, em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus. E você também me encontra através das redes sociais. E lá nas redes sociais você clica lá para mandar uma mensagem, na DM ela entra em contato com você. Então, gente, obrigada. Esse foi mais um Papo de Briefing 2025. Novidades, muitas entrevistas legais, muitas pessoas maravilhosas vão sentar nesse sofá, nessa poltrona. E eu conto com a sua audiência, com a sua participação. Manda um recadinho também. Quem você quer ver aqui? E você, empresário, quer participar? Entre em contato. O Papo de Briefing é para profissionais. Está esperando por você. Flávia, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.